eu acho que é a maior cagada tu pegar e apoiar canais que são abertamente anti-libertários, Paulo Cogos, Peter, né? Hyde com todas as gradualistadas dele. E isso daí envolve o quê? Isso aí envolve uma posição que no final, cara, tu não sabe mais o que tá lidando. Tu não sabe. Vou te dar um exemplo. A gente vai colocar 10 libertários numa sala. Todos eles se dizem libertários, tá? Qual deles tu confia, assim, que pensa similar a ti? Tipo, qual que é o que pensa mais similar? Quais são as grandes diferenças? Qual que é o cara que, vamos supor, quantos por cento dali é a favor do aborto? Ou contra, né? Quantos por cento dali vai dizer que as prisões aí foda-se ética? Quantos por cento vão dizer que roubar não pode ser crime se for por uma finalidade nobre? Que é o que o Cogos defende, né? Quantos por cento ali vão pegar e dizer que o Estado vai vir sozinho, a gente não precisa fazer nada. E nada, como eu digo, não é no mesmo sentido do nada que eu falei no último vídeo. É nada que vai contra tu mesmo. É tipo, inerte, é negligência. Ou nada negligente, né? Quanto que tem? Tu tá começando a simplesmente criar um falso sinal dentro disso. E... Peraí que tá me ligando. Peraí. Nossa, quando me ligam, o celular fala assim, foda-se, parei de funcionar. Um minuto que o celular travou. Deu, consegui bloquear a ligação. Foi mal, minha mãe me ligando e ela provavelmente vai ligar de novo. Então deixa eu silenciar o coisa aqui, porque se for importante ela liga 3 vezes. Ela sabe a regra. Deu, silenciado. Deixa eu ver aqui, se vocês têm mais pergunta. Tipo, vocês estão vendo que tá criando um falso sinal no termo? E esse falso sinal, ele vai se alastrando, se propagando, e é muito difícil tu vencer ele, porque daí é muito difícil tu formar uma, digamos assim, uma sinalização boa. Por exemplo, vou falar sobre tal coisa com esse cara. Será que eu posso confiar nesse cara? Será que esse cara que se diz libertário, na verdade, não é um direitista? Ele não é tipo um bolsonarista, um bolsominion que acha que é libertário? Ou será que ele não é, por exemplo, um liberaleco perdido? Será que o cara não é, sei lá, vai que, imagina, o Porto dá uma reviravolta no 360 e começa a pegar e virar simpatizante do comunismo e começa a defender todo tipo de absurdo e daí começa a aparecer um monte de comunista no libertarismo, os mutualistas, não sei o que, dizendo que é a mesma coisa, que não sei o que pipipi, popopó. Como é que tu vai saber o que é essa galera? Tu não sabe. Tu tem esse problema, tu tem um sinal que tem muito falso positivo, entendeu? Daí isso vai começando a criar todo tipo de problema na tua comunicação, na formação de coesão e tudo mais. E esse é o problema que a gente tem em maior parte, porque hoje em dia o termo tá ficando cada vez mais vazio. O tempo passa, tá cada vez mais vazio. Tem gente querendo enfiar minarquismo dentro, liberalismo clássico, estão querendo dizer que Bolsonaro é libertário, que, porque a pessoa fez XYZ que se alinha com o libertarismo, isso é libertário. O pessoal pega e defende tal coisa que é o político mais libertário que tem. Essa é a configuração mais libertária do Estado. Isso aqui não sei o que, esse aqui é o Estado mais libertário que há. Esse aqui é o libertário esse é o Estado que é 100% ético, como a Ucrânia. E assim vai indo. Daí o libertarianismo começa a se tornar essa mantinha de bebê que tu vai enrolando em tudo que tu gosta. Entendeu? Vai enrolando tudo que tu gosta. Sabe aquelas crianças que tem uma mantinha desde que eles eram novos e eles andam com a mantinha pelo canto inteiro da casa, não solta da mantinha? Né? A gente na minha família diz que é um gonigó. É o apelido que a gente dá pra isso. Né? Mas sabe o que é isso? Então tá, é esse tipo de coisa. O pessoal libertário é a mantinha que deixa ele seguro, dizendo, eu tenho uma coisa aqui pra guiar minha vida, e ele enrola em tudo que ele acha bonitinho, ele enrola a mantinha. Daí ele sai com aquela mantinha junto. É isso, cara. É isso. Porque alguma coisa é mais ético, alguma coisa é menos ético, né? Eu sou mais libertário, eu sou menos libertário. Essa aqui é a coisa mais libertária a ser feita. Não, não é mais, menos. Libertarismo não é um dimmer, não é gradiente. Libertarismo ou é ou não é. Tu pode analisar em específico e falar, esse conjunto de ação tem mais ações libertárias, não ações mais libertárias. Essa que é a grande diferença. E o pessoal vai pegando e colocando um monte de detalhezinho, um monte de penduricalhinho, um monte de coisinha que vai somando e criando um troço enorme, né? E daí no final isso daí se torna todo um tipo de problema para pessoas que estão querendo fazer as coisas sérias depois, né? Tipo, tô querendo pegar e formar isso aqui. Daí tu tem que fazer um filtro. Inevitavelmente tem que filtrar tudo.
Então se torna todo esse tipo de problema. O cara tem que filtrar todo tipo de coisa pra fora e daí tu tem que ficar cuidando. Por quê? Porque o movimento libertário é complacente com esse tipo de gente. Quando não é o Cox falando merda, quando não é o Porto falando merda, quando não é o Hyde falando merda, quando não é o Peter falando merda, quando não é eu falando alguma merda, que acontece, né? O pessoal fica passando pano. Cara, não tem que passar pano, tem que corrigir. Tem que pegar e ter essa posição. O cara falou uma bosta, cara. Ah, mas eu não tenho tanto alcance. Escreve alguma coisinha, manda pra alguém, porque diz assim, ó, olha, sei lá, ó, o Porto falou uma besteira. O For não se deu conta porque não viu o vídeo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e escrever aqui um artiguinho, vou escrever um negócio, vou alertar o cara, daí o cara vai lá e vê. Ou se o cara não vê onde é que tá a merda, faz um post. Faz alguma coisa e mostra. Porque isso aí pode levar a uma revelação, um aprofundamento e tudo mais, pode ajudar alguém. Mas o problema é que é isso. O movimento libertário não quer saber de ir a fundo. Eles querem saber de estar na panelinha, de estar fazendo parte do grupinho. Deixa eu desbloquear o celular aqui. Porque o grupinho é mais importante que as ideias, né? E quando o grupinho se torna mais importante que as ideias, a gente tem esse fenômeno que é tudo vira libertário. Até o que não é libertário. Até quem é anti-libertário é um libertário. E assim a gente vai expandindo o termo até que ele começa a perder todo o significado. Né? E a gente chega no momento que daí não tem mais por que se dizer um libertário. Porque agora, um dos maiores representantes do movimento libertário brasileiro se posicionou basicamente a favor do Estado. Vai que amanhã ele diga que precisa ter Estado. Ah, não. Olha, o fatalismo, não sei o quê, o anarcapitalismo é inevitável. Mas a gente tem que defender um Estado para balizar certos atrasos, certos ímpetos de esquerdistas, de não sei o quê, de prolongar o socialismo, de destruir tudo. Então, para evitar a destruição total de um sistema vigente, externalidades, a gente tem que defender um Estado, né? Ah, um monarca, a gente defendeu o rei, que daí o imperador do Brasil, ou uma junta militar, ou isso, ou uma república, ou Bolsonaro, ou um parlamentarismo. Só falta isso, cara. Só falta ele aparecer daqui a um tempo, dizendo que, olha, porque com esse libertarianismo ele pode tudo, é carta coringa, né? Ah, na visão libertário o correto é isso aqui. Mas se a gente for levar na prática, a gente tem que fazer isso. Né? E o que vai ser? Né? Então, o que vai ser o negócio? Pô, um dos poucos que ainda é honesto nas suas ideias é o Sheffield. Sim, o Sheffield é um cara que eu vejo que ele é bem honesto na questão de como ele pensa. Não concordo com ele em certas coisas. O Sheffield virou católico, não concordo com boa parte do que ele tá pegando. Mas assim, ó, o Sheffield, eu digo assim, ó, cara, se o Sheffield pegar e me criticar, eu já sei que eu tenho que pegar e revisar o que ele tá falando, ir a fundo, ir atrás, né? O Sheffield pegou e já me criticou várias vezes. Muitas vezes foi em privado, ele não tinha o canal na época. E eu peguei e tive que mudar de ideia várias vezes. Assim como eu critiquei ele, ele mudou de ideia várias vezes. Entendeu? Então esse é um processo natural. Ah, mas é treta. É treta para quem não vai a fundo. Porque, claro, às vezes a gente pega e se esquenta, às vezes um cara xinga o outro, às vezes tu fica puto, essas coisas, né? Às vezes um cachorreia o outro. Mas beleza, faz parte do processo. Faz parte de tu pegar e ficar puto que tava errado, tá defendendo a coisa errada, tu tá frustrado, não é puto que o cara tá te corrigindo, mas é a frustração que tu tem por estar errado, né? E que depois tu esfria a cabeça, repensa e fala, porra, é verdade, né? Então, assim, a gente foi nesse ponto. Mas, sim, ao meu ver, as poucas pessoas que se salvam nisso daí é o Sheffield, né? O que eu acho do Lacombe Laws? Eu gostava muito do Lacombe, ele fazia uns bons artigos, tinha boas coisas. Teve muita coisa da Clá que eu peguei justamente de alguns artigos do Lacombe que tipo, ele formulou de uma forma interessante. E o que acontece? Com isso aí, uns e-mails que eu mandei pro Hop, umas coisas que eu mandei pro Kinsella, até umas coisinhas que eu perguntei pro intermédio do meu estagiário, né? Pro Judge Napolitano e tudo mais, né? Foram bem interessantes. E o Lacombe eu vejo que é um cara que tem uma concepção bem firme assim do libertarianismo. Tem certas coisas que ele não foi a fundo, mas no geral foi isso. Né? Daí, mas eu não vejo assim mais nenhuma galera. Ah, tem também o Libertário 013, que tem uma coisa interessante. Mas assim, cara, não tem muita gente assim pra defender. Porque assim, ó, tem gente que vai dizer assim, ah, mas tem o fulano de tal que fala da teoria, pipipi, popopó, fala nisso, não sei o que, pipipi, popopó. Daí tu vai pegar e ver as ações do cara, isso quando o cara não tá falando bosta doidado na parte teórica, né? Tu vai ver as ações e o cara é completamente vacilão. O cara tem um posicionamento vira casaca. O cara pega e faz esse tipo de coisa, entendeu? Então tem esse tipo de gente. Tem gente que é direto, tu pega e vê lá o cara fazendo vídeo pro Visão Libertária,
Daí tu vê, é um narradorzinho, daí tu fala lá, pá, que narrador inteligente, fala umas coisas da hora. Na verdade, quem escreveu as coisas da hora foi o autor do artigo, né, que o narrador só narrou. E daí tu vai falar com o cara e o cara é um tremendo boçal, o cara não sabe do que tá falando, o cara só sabe ler um texto. Mas o cara é um analfabeto funcional, o cara não consegue entender aquilo que ele leu. Ele lê o negócio, ele consegue falar os termos, ele sabe o significado dos termos, ele consegue até definir os termos em vídeo, mas o cara não consegue conectar isso a um referente, não consegue trabalhar esses conceitos na cabeça dele e fica nessa, que ele só sabe soltar frase de efeito em cima de ti. É esse o poder do cara. Daí quando o cara pega e não consegue resolver o problema, né, ou ele é pior, ele é disfuncional em comunicação, ele tem noção do referente, mas ele não consegue pegar e utilizar termos, ele não consegue pegar e utilizar o significado das palavras, ele se embola em tudo, para ele, tipo, inveja, ciúmes e raiva é a mesma coisa, por exemplo, né? Ele gera toda essa gama de problemas que ele não consegue passar uma ideia adiante. Tu tem isso daí, né? Não é o caso da galera que narra. A galera que narra normalmente não tem esse tipo de problema. O pessoal que. Não tô dizendo que é todo mundo, tá? Só que eu tô dizendo, pessoas que são narradores normalmente têm facilidade de comunicação, só que quando o cara tá com erro, normalmente é analfabetismo funcional. Já tem gente que é introvertida pra caralho, tem dificuldade em comunicação e mostra, digamos, o analfabetismo funcional por outra faceta. Isso acontece. Tem gente que algumas vezes, muitas vezes não sabe, tem gente que fica perdida. E, cara, é um saco isso daí, tu vê. Tem gente que até nota. Pior que é isso, tem gente que começa a ficar tipo, cara, eu tenho muita dificuldade de fazer isso aqui, e, pô, isso aqui me atrapalha muito na vida. E o cara tem uma dificuldade enorme de fazer as coisas. Só que tu vê que o cara não é tipo um filho da puta, o cara é honesto, só que o cara não consegue fazer. O cara é tipo uma deficiência, sabe? O analfabetismo funcional, o problema de comunicação é tipo uma deficiência. O cara não consegue utilizar da linguagem. E é triste isso. E não é a culpa do cara, não é o cara ser mau caráter, muitas vezes é Paulo Freire mesmo, entendeu?